A mente humana é mesmo fascinante. Já pensaram poder criar outra personalidade para usar como um bloqueio mental para memórias traumáticas sofridas na infância? É isso que Jane Haynes fez para suportar os abusos sofridos pelo próprio pai. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre a mulher com mais de 2.500 personalidades. Eu sou Fred Krueger e esse é o Vale dos Mistérios. Vocês já viram o filme Fragmentado? Onde o protagonista conta com múltiplas personalidades desencadeadas após os abusos sofridos pela sua mãe durante sua infância. Ou a série Cavaleiro da Lua da Marvel, que também tem um protagonista que desenvolveu esse transtorno após sua mãe o culpar diariamente da morte do seu irmãozinho quando criança. Pois bem, não é apenas na ficção que essa condição existe. Na verdade, quanto mais cedo e mais grave for o trauma sofrido, mais chances a gente tem de desenvolver esse transtorno, chamado de transtorno dissociativo de identidade, ou TDI. Em 1974, a família de Jane se mudou de Londres para Sydney, na Austrália. Eram sua mãe, seu pai, seus 2 irmãos e um gato. Jane tinha apenas 4 anos, e foi então que seu pai, Richard Haynes, começou a abusar da filha. Mas somente de Jane. O resto da família de Jane não tinha nem ideia dos horrores que ele fazia à menina. Ele a espancava e abusava sexualmente e mentalmente da garota. Dizia que conseguia ler sua mente e que mataria sua mãe, seus irmãos e seu gato se ela pensasse em contar algo para alguém. Richard Haynes restringia também a vida escolar de Jane ao máximo para que ela não tivesse contato com outras pessoas, e a negava tratamento médico para as lesões que ela causava. A garota ficou com sequelas permanentes, como dano na visão, queixo, intestino, ânus e cóccix. Precisou, inclusive, passar por diversas cirurgias durante sua vida. Ela diz que ele sabia dos danos físicos e psicológicos que ela causava. Ela implorava para ele parar, mas no dia seguinte ele fazia tudo de novo. Jane relata que não se sentia segura nem dentro da sua própria mente. Ela mal conseguia refletir sobre as coisas que aconteciam. Ficou bloqueada. Primeiramente, o jeito que ela achou para esconder esses pensamentos foi com a música. Ficava repetindo mentalmente letras de música na sua cabeça, como Do You Really Wanna Hurt Me, da banda Culture Club. Mas logo desenvolveu outro mecanismo de defesa que a fez suportar os horrores que ela sofria quase que diariamente. Criou então a garotinha chamada Symphony, que foi a personalidade que mais sofreu os abusos durante a sua infância. Hello. Hi. I'm Symphony. And each has... Mas mais tarde, Symphony acabou criando outras diversas personalidades. Assim, ela conseguia dividir com cada uma os traumas que vivenciava, para então não ficar tão pesado de suportar. I made people to deal with things that I couldn't deal with. As imagens que vocês estão vendo são trechos de um documentário do canal de notícia australiano 60 Minutes, 60 minutos. E o documentário tem só 40 minutos, mas tudo bem. O documentário está em inglês, mas se vocês tiverem interesse em dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui nos comentários. Algumas de suas personalidades são Muscles, uma adolescente que se veste igual Billy Idol, alto, com braços fortes, calmo e protetor. Hello. Hi, Muscles. Hi. Volcano, loiro e também alto e forte, e se veste todo com roupas de couro preto. O pequeno Ricky, um garoto ruivo de 8 anos que usa terno cinza. Judas, que também é ruivo, baixo, e se veste com um uniforme escolar, com um moletom verde e calça cinza. Judas, my name, blab in my game. E Linda, uma garota alta, magra, elegante, com um rabo de cavalo e que usa uma saia estilo anos 50. A tortura durou 7 anos, dos 4 aos 11, e então a família voltou para a Inglaterra. E em 1984, após a mãe de Jane descobrir todos esses horrores, ela se divorciou do Richard. Em uma entrevista de Jane, acredito eu que para a BBC, pois foi de lá de onde eu tirei esse caso, a mulher avisou que poderia mudar de personalidade durante a conversa, e que haveria sinais físicos de quando isso fosse acontecer. E após 1h30, Jane começou a ter dificuldades para articular as palavras. E então Symphony apareceu. Com uma voz mais alta e mais fina, com um tom infantil e uma fala acelerada, Symphony se apresentou. Oi, eu sou a Symphony. Jane está em apuros e eu vou te contar tudo sobre isso se você não se importar. E a conversa durou 15 minutos com Symphony detalhando dos abusos que sofria pelo seu pai. Ela também disse: O que eu fiz foi pegar tudo o que eu achava que era precioso sobre mim, tudo o que era importante e bonito e esconder isso do papai, para que quando ele abusasse de mim, não estivesse abusando de um ser humano pensante. Jane passou dificuldade para receber ajuda por décadas, pois os profissionais achavam a história muito desconfiante para ser verdade ou muito traumatizante para conseguirem tratar. Dá para acreditar?
Desde 2009, Jenny vinha tentando fazer com que a justiça fosse feita, mas demorou anos para que ela fosse levada a sério. Conforme Pam Stavropoulos, uma especialista em traumas infantis, essa condição é tão específica que gera descrédito, incredulidade e desconforto sobre as causas disso, parcialmente porque as pessoas acham difícil acreditar que as crianças podem ser submetidas a abusos tão extremos. Até que finalmente, em 2017, Richard Haynes foi extraditado da Inglaterra, onde ele já estava cumprindo pena por outro crime que cometeu, para então dar início ao tribunal sobre as acusações de Jenny, lá na Austrália. E em 2019, Jenny foi autorizada a depor com suas diversas personalidades. O que foi um marco na história da humanidade, pois foi provavelmente a primeira vez que uma vítima com esse transtorno usou as suas outras personalidades para depor contra seu agressor em tribunal. Como a polícia da Austrália considerou esse como um dos crimes mais chocantes e perturbadores de abuso infantil do país, pensaram, ao invés de traumatizar um júri todo, por que não traumatizamos apenas uma pessoa? E então decidiram que a sentença seria proferida por apenas uma juíza. E em março de 2019, Jenny depôs no seu tribunal através de Symphony e outras de suas personalidades. Haviam também psicólogos e especialistas em transtorno dissociativo de identidade para explicar a condição e confirmar a credibilidade de seu depoimento. De acordo com Jenny, graças a esse transtorno, as memórias se mantiveram intactas, congeladas no tempo, como quando se formaram, e então as personalidades puderam detalhar minuciosamente os abusos sofridos. Muscles, o jovem que eu falei que se veste igual Billy Idol, descreveu os abusos físicos. Linda, a garota elegante que usava saias dos anos 50, descreveu o impacto que a violência causou na vida social e acadêmica de Jenny. E olha só que interessante, Symphony, a garotinha que ainda tinha 4 anos, estava com esperança de que aquele depoimento, aquele momento todo, a fizesse crescer. Mas os detalhes dos abusos eram tão fortes que, após 2 horas e meia de julgamento, quando os relatos ainda estavam no primeiro ano de abuso, Richard Haynes não aguentou a pressão e se considerou culpado de 25 das acusações, das mais graves, dentre as dezenas de outras que Jenny estava o acusando. E em poucos meses depois, em 6 de setembro de 2019, Jenny se sentou a poucos metros do seu pai para vê-lo ser condenado. E aos seus 74 anos, Richard foi condenado a 45 anos de prisão, com a pena mínima de 33 anos até ele poder requerer a liberdade condicional. Então ele provavelmente vai passar o resto da sua vida na prisão. E esse foi o caso de Jenny Haynes, a mulher que abriu mão do anonimato para expor ao público as atrocidades que sofreu e os danos que isso a causou. Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por terem me acompanhado até aqui e até a próxima.